Aidético, DST, soro discordante, teste de AIDS. Tá na hora da gente rever algumas dessas palavras. Tudo que tá dentro desse vídeo foi postado pela UNAIDS e pela HF Brasil, que são duas ONGs que falam diretamente sobre HIV e ISTs. E eu vi um post deles que eu achei incrível, então eu resolvi trazer esse conteúdo aqui pro canal, que nada mais é do que as palavras que nós usamos quando nós falamos sobre HIV ou sobre as outras ISTs. Porque é aquilo que eu sempre falo, a palavra tem poder. Então é importante que a gente fale da maneira certa. Até porque muitas dessas colocações que eu vou falar aqui, elas são cheias de preconceito. Então tá na hora da gente rever isso. Primeira coisa, se você acha que esse vídeo é um vídeo chato, porque... Ai, Diego, por que eu tenho que usar essas palavras e não as outras? Basta pensar numa coisa. Sabe quando você tá na sua casa e aí você muda um móvel de lugar? E aí as primeiras vezes que você volta pra sua casa, você olha e você fala, nossa, eu esqueci que eu tinha mudado esse móvel de lugar, mas ele fica bem aqui. Você se acostuma com aquela nova situação e ela não se torna mais um problema pra você. Com as palavras é a mesma coisa, viu, gente? Às vezes, quando a gente pensa em mudar, a gente pode ter um pouco de preguiça, a gente pode ter até um pouco de afastamento, mas é muito importante a gente entender que essa mudança é pro melhor. Então, amiguinhos, vamos lá. Se você costuma dizer grupo de risco, você pode começar a falar população-chave. Qual é o problema dessa colocação aqui? Quando a gente fala de HIV e de ISTs, e a gente usa grupo de riscos, a gente dá a falsa sensação de que quem está fora desse grupo não corre nenhum tipo de risco. Ou seja, a pessoa que está fora dessa bolha acha que é imune a HIV ou ISTs porque ela não faz parte desse grupo, quando na verdade a gente está falando de comportamentos e não especificamente de um grupo. Sem falar que esse termo gera bastante preconceito dentro do meio LGBTQIA+. Se você conhece um casal em que uma pessoa vive com HIV e outra pessoa não, e você fala que esse é um casal soro discordante, você pode começar a falar soro diferente. Nossa, mas são palavras tão próximas, por que eu tenho que mudar? Por uma coisa muito simples, quando a gente fala sobre soro discordante, a gente dá essa sensação de que essas duas pessoas não estão em acordo, elas não estão em harmonia. É como se elas estivessem o tempo todo em conflito. E isso, com o passar do tempo, causa um estigma muito chato para as pessoas que têm esse tipo de relação. Se você ainda usa o termo DSTs para doenças sexualmente transmissíveis, já tá na hora de atualizar o seu vocabulário e usar o termo ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. O termo doenças tem a ver com sintomas, quando na verdade as infecções sexualmente transmissíveis muitas vezes nem têm sintomas, ou seja, elas nem chegam a manifestar uma doença. Então, em vez de falar aidético, em vez de falar portador de HIV, a gente pode falar pessoa que vive com HIV. Essas palavras mais antigas podem causar um certo afastamento de quem não vive com HIV. Mas se eu uso o termo pessoa que vive com HIV, eu não só aproximo essas pessoas, como eu também já começo a trabalhar o processo de acolhimento de quem se descobre nessa nova situação. Se você, amiguinho, ainda fala teste de AIDS, tá na hora de você começar a falar teste de HIV. Nesse caso também é super simples. Como o AIDS é um quadro clínico, não existe teste de AIDS. Mas existe sim o teste de HIV, que detectam a presença de anticorpos para HIV dentro do organismo. Se você é uma pessoa que vive com HIV, você não foi contaminado. Você foi infectado. O termo contaminação ele é usado para objetos e acessórios, não para pessoas. Quando falamos de nós, seres humanos, a gente usa o termo infecção. Ok, classe! Eu resolvi trazer um pouquinho desse material, que é tanto da HF Brasil quanto da UNAIDS, pra gente entender como é importante que a gente comece a mudar o nosso vocabulário, pra não ficar com um vocabulário atrasado. Não se esquece de correr nas redes sociais, tanto da UNAIDS quanto da HF Brasil, e nas minhas também! E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!